Retomando então aqui a nossa reunião, a gente viu o quão importante é o fato de Cristo ter ressuscitado. E aí fica uma pergunta muito importante. O que muda na ressurreição? Como vai ser então quando a gente receber o nosso corpo glorificado? E eu trouxe aqui essa ilustração de um girino passando também por metamorfose, porque quando a gente pensa em vida eterna, a gente costuma, de certa forma, se limitar um pouco a pensar somente no céu. Tá, eu morro, eu vou pro céu, eu vou pro céu, eu vou pro céu, eu vou permanecer no céu. Nunca vou ir pro inferno. Mas é importante que a gente entenda que existem diferentes períodos dessa vida eterna. Hoje em dia a gente vai pro céu. Vai ter um momento onde a gente vai receber um corpo glorificado. E a gente vai estar no céu com esse novo corpo. E vai ter um momento onde nós vamos voltar para a terra com o nosso corpo glorificado, em alma, em espírito, e vamos reinar com Cristo durante um período que envolve por volta de 1000 anos. E não somente isso, depois desse reino milenar de Cristo, Deus, o Pai, vai vir até a terra. Vai ter um novo céu, uma nova terra, e a gente vai estar aqui como uma espécie de paraíso na terra mesmo. Então olha que legal. Tudo isso vai envolver a gente que tem a vida eterna. A gente não vai permanecer no céu indefinitivamente, continuamente, sempre. Mas isso não quer dizer que a gente vai sofrer, que a gente vai passar fome novamente, que a gente vai passar por dificuldades. A gente vai estar com Cristo para sempre, independente se é no céu ou aqui na terra fisicamente. Então, são estágios, assim como na metamorfose dessa... Tem o girino, depois começa a crescer a perna, depois cresce os braços, depois o momento final. Assim também é a vida eterna. Tem o momento de ir para o céu somente em alma, depois a gente vai receber um novo corpo, depois vamos voltar aqui para a terra, depois Deus o Pai vai vir até nós e a gente vai continuar nesse momento de alegria. Lucas capítulo 20 é interessante, pois a gente vê justamente o que 1 Coríntios capítulo 15 descreve. Pessoas que dizem que não há ressurreição, que não existe ressurreição. Os saduceus eram um grupo, na época de Cristo, grande por negar ressurreição, anjos e aspectos espirituais. Então chegaram-se a eles, alguns dos saduceus, chegaram até Cristo, que negam haver ressurreição. E eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de um homem, tendo esposa, e ele não deixasse filhos, seu irmão tomasse a esposa dele e levantasse descendência, seu irmão. Então o irmão deveria tomar a esposa do irmão falecido, ter um filho com ela, para que esse filho carregue o nome do pai, para que a descendência, aquela família, não se encerre com o pai falecido e a esposa falecida. É claro que era algo que todos estariam de acordo. Ninguém era obrigado a fazer nenhuma dessas questões. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou uma mulher e morreu sem filhos. E aí, a gente teve, então, esse segundo que iria cumprir essa parte do mandamento de Deus. E o segundo a tomou como esposa e morreu sem filhos. E o terceiro a tomou, e semelhantemente também os 7, e eles não tiveram filhos e morreram. E depois de todos, a mulher também morreu. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois os 7 tiveram por esposa. Pergunta interessante. O que eles esqueceram? Até que a morte os separe. É o ponto que não estava na memória deles. E Jesus respondendo disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que são considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos não se casam, nem se dão em casamento. Nem podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Agora que os mortos hão de ressuscitar, até Moisés o mostrou no arbusto, quando ele chamou ao Senhor Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó, porque ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para ele. Referência
muito espetacular. Né? A gente lê Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E às vezes a gente não para pensar que ele está falando que o Senhor é o Deus de Abraão. Mesmo com Abraão já estando morto. Não o Deus que era de Abraão. Ele é. A Bíblia fala que Caim, mesmo morto, ainda fala. No céu ele fala. Então, é um aspecto muito legal da vida eterna. E também a gente vê um pouquinho das diferenças de coisas que vão mudar na ressurreição. Não há mais casamento. Não há mais essa questão de uma só carne que a gente tem aqui fisicamente. E isso é uma das coisas que eu falo que, poxa, às vezes a gente pensa, especialmente quando a gente está num relacionamento, quando a gente está com alguém, pensa, poxa, eu não vou poder estar junto com essa pessoa mais. Na ressurreição a gente vai ter esse isolamento, vai ser um ambiente mais frio nesse sentido, nesse contexto. E a gente pode ficar um pouco preocupado acerca dessa questão de eu não vou poder segurar a mão da minha namorada, não vou poder beijar minha namorada, como que vai ser? E o que eu posso dizer é, a gente não precisa se preocupar. Deus sabe o que é melhor pra gente. A gente vai estar com outra mentalidade, sem mais estar com as preocupações físicas, preocupações materiais, preocupações carnais. Não que seja errado amar uma pessoa, não que seja errado estar com uma pessoa. Mas o que eu acredito que a gente pode tirar de informação disso é que agora é o momento de a gente fazer essas coisas. Agora é o momento da gente ter filhos, da gente casar, da gente viver uma vida cristã em família. Porque depois da ressurreição não vai ter mais casamento. A gente não vai estar mais se unindo no casamento e gerando filhos. Então o momento para isso é agora. É hoje. É amanhã. É ontem, porque depois da ressurreição não mais vai estar sendo presente. E outra coisa também, como eu já disse anteriormente, a gente não morre mais. A gente é como os anjos nesse sentido. Sendo filhos da ressurreição. São filhos de Deus. No caso, os salvos, não os anjos. Então, para encerrar, a gente vai finalizar a leitura de 1 Coríntios capítulo 15. Vai ser o último texto que a gente vai ler. Textinho grandinho. Eu tentei separar partes dele por toda a apresentação, porque de fato não dava para colocar ele inteiro assim em um só slide. Mas enfim, eu gostaria, antes de começar a leitura do texto, só de chamar a atenção às ilustrações aqui de brotinhos, acredito que seja de feijão. Eu acho que todas as imagens são de feijão crescendo. A gente tem essa camada protetora da semente. A gente tem esse tegumento protetor que envolve o embrião da plantinha. Essa semente, então, ela é plantada na terra. Essa semente, então, ela é regada. Ela recebe o estímulo que ela precisa para ela crescer. E começa, então, a se formar a raiz. Começa, então, a crescer a plantinha, a se formar as folhas. Os cotilédones, as reservas de energia que estavam presentes, vão sendo consumidos para que essa planta possa crescer. Quando você planta uma sementinha de café, você não chega lá um mês depois e tem uma semente gigantesca de 2 metros de altura crescendo no chão. É algo totalmente diferente do que foi plantado. É uma arvorezinha, uma plantinha de café. Assim é com todas as frutas. E por que eu chamo a atenção para isso? Porque assim também é a ressurreição. Mas alguns homens dirão: como são ressuscitados os mortos? E com que corpo eles virão? Tolo, o que tu semeias não é despertado, senão morrer. Então, precisa deixar de lado esse tegumento. Precisa ser consumido essa reserva de energia, senão o embrião não vai crescer. O embrião não vai se desenvolver. E quando tu semeias, não semeias o corpo que será, mas um grão desnudo. Pode ser de trigo ou de algum outro grão. Mas Deus dá-lhe o corpo como lhe agrada, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne, mas há um tipo de carne dos homens, e outra carne dos animais, outra dos peixes e outra das aves. Vamos aqui para um momento de anatomia comparada na biologia. Eu amo quando a Bíblia faz isso, porque estudando biologia, a gente gosta de exemplos de natureza. É sempre muito legal. A gente tem uma variação enorme de texturas e peles diferentes. Só nas imagens aqui tem esse anfíbio com a pele mais lisa. Tem também
a cigarra com o corpo mais esclerotizado, aqui no caso ainda está um pouquinho mais mole, porque acabou de ser feita a muda, até o corpo de um ser humano, a pele, que a gente sabe que é extremamente frágil, pode ser cortado por qualquer coisinha, fica já uma cicatriz, uma marquinha. Há tipos de carnes diferentes para cada um dos seres vivos. Há também corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória dos celestes é uma e a glória dos terrestres é outra. Vejamos como que há diferença até no brilho das estrelas, no brilho do sol, no brilho que a lua reflete e o brilho da terra. E no caso são as luzes que a gente tem nas grandes cidades. Então, há glórias diferentes entre cada uma dessas coisas. Porque uma estrela difere de outra estrela em glória, em brilho. Assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção e ressuscitado em incorrupção. É semeado na desonra e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e ressuscitado em poder. É semeado no corpo natural e ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há corpo espiritual. E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão foi feito em espírito vivificante. Mas não é primeiro o que é espiritual, mas o que é natural. E depois o que é espiritual. O primeiro homem, Adão, é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. O segundo homem é Cristo. O pecado entrou no mundo através de Adão e o pecado foi destruído, a vida foi trazida ao mundo através de Cristo. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos. E tal qual o celestial, tais são também os celestiais. E assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Vamos dar uma pequena pausinha antes da gente encerrar a leitura aqui. Vejamos como que é comparado a terra, o corpo terrestre, os animais, os seres vivos aqui da terra, com a glória da lua, a glória do sol, a glória dos corpos celestes, que brilham, cuja composição, assim, as coisas extremamente espetaculares. A gente tem planetas onde tem chuva de diamante, onde tem uma quantidade extremamente grande de ferro e pedras preciosas e toda uma questão metálica, tudo diferente. Isso é comparado com a ressurreição. A Bíblia fala que os santos vão brilhar como as estrelas do céu. E esse brilho não vai ser o mesmo para todas as pessoas. A gente não vai receber essa mesma glória. Assim como a lua tem uma glória, assim como o sol tem uma glória, cada santo vai ter uma glória diferente também. E o que isso vai influenciar? Quantas obras a gente fez para Deus? Quantos tesouros a gente reuniu no reino de Deus? Isso é um tema que eu vou estar focando mais na próxima reunião, sobre como cada boa obra que a gente faz tem um impacto na nossa ressurreição. Não se a gente vai para o céu ou para o inferno, mas no nosso corpo glorificado tem sim. Então a gente vai deixar mais para a próxima reunião, mas ainda queria dar uma pincelada aqui, aproveitando a leitura desse texto. Agora, digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ninguém vai para o céu com essa carne, esse sangue, esses ossos, esse corpo terrestre que a gente tem hoje. Jesus ascendeu em corpo para o céu, mas ele estava no corpo ressuscitado. Ele estava no corpo espiritual. E indo aqui para o versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos os cristãos vão experienciar a morte física, mas todos os cristãos vão ser transformados. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. E nós, eu, você, cada cristão, o apóstolo Paulo, Isaías, Jonas, o profeta, todo mundo que creu em Cristo, até esse determinado momento, que é a segunda vinda de Cristo, vamos ser transformados. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade.
E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Cristo nos traz a vitória. Cristo permitiu, com seu sacrifício, que a gente vencesse a morte, que a gente vencesse o inferno, que a gente recebesse um corpo espiritual incorruptível. Não vai mais ter pecado, não vai mais ter dor, não vai mais ter morte. Quando isso vai acontecer? Em que períodos isso vai acontecer? Como que a gente faz para ter uma melhor ressurreição, por assim se dizer? Tudo isso vai ser assunto da próxima reunião. Espero que tenha ficado claro, essencialmente nessa reunião, o que é a ressurreição, qual a importância de crer nela e quão significativo foi a ressurreição de Cristo. Que Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia. Até mais.